Galera de Lunk, mais um vídeo aqui no dia de hoje, galera. Então, mais uma vez o Criptoanalista aqui no canal da gente. Então já vai lá no canal dele, se inscreve, deixa o like lá. Vou deixar o canal dele aí na descrição. Ele fez uma projeção, galera, e me mandou mensagem, né, dizendo que o negócio tava bom demais, tava surreal, e para passar essa análise gráfica para vocês. Então eu achei que só tinha a acrescentar. Então, em troca disso, vamos fortalecer o cara. Então, aí está o vídeo e não se esqueça de deixar o like e se inscreve no canal. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Criptoanalista. E hoje, pessoal, eu quero fazer uma análise com vocês, uma análise semanal da criptomoeda Lunk, para fechar esse ano com uma análise completa sobre tudo o que aconteceu com ela, quais seus possíveis alvos também, numa nova perspectiva, uma projeção com base em figuras gráficas. Nesse gráfico aqui temos, uma visão melhor, é o gráfico da MXC. Eu não trabalho com esse gráfico para outras análises, mas peguei ele aqui para podermos fazer esse tipo de análise em especial, tá bom? E aqui vamos traçar algumas projeções, alguns alvos, entendendo primeiro alguns cenários, ok? Antes de tudo, esse vídeo não é recomendação de compra e nem de venda, é apenas um vídeo baseado em análises probabilísticas. Tome cuidado com as suas análises e investimentos também, certo? Entretanto, é melhor você ter uma análise do que não ter nada, a fim de tomar alguma decisão. Entretanto, a sua decisão é totalmente pessoal e não temos responsabilidade. Perfeito? Vamos lá. Meus amigos, qual que é a primeira coisa que devemos notar na criptomoeda Lunk? Vamos lá? Principal, suporte. Vamos traçar aqui o suporte. Vou fazer uma alteração aqui na cor. E resistência, né? Isso é fundamental. Suporte e resistência. As datas aqui, estamos em maio de 2022, né? Esse gráfico aqui foi gerado pouco após o colapso do ativo. Lembrando que a criptomoeda Lunk é, na verdade, a Luna, que colapsou e adquiriu trilhões em supply. E a Luna atual é uma nova criptomoeda, após a bifurcação, né? O hard fork. Esse ponto que nós temos que notar é um ponto muito interessante, que é uma região, em alguns gráficos aparenta ser o lançamento da moeda, outros não, mas vamos fazer uma pequena marcação aqui, ó. E vamos entender o que está acontecendo com esse ativo nesse ponto aqui. Muito bem. Essa região aqui, ela tem sido uma região de suporte e resistência. O preço bateu aqui, subiu, né? Ou melhor, ele tinha estado aqui, veio para cá, subiu novamente, corrigiu, fez uma acumulação muito forte aqui nesse ponto, que foi 2023. Então nós temos 2012, o primeiro ponto, 2023, sobe, tenta testar novamente essa mesma região, não consegue, cai e testa novamente aqui o fundo em 2024, aonde vamos tentar romper esse nível. Esse cenário é um cenário de bear market, é natural que o ativo faça esse movimento mesmo. Agora nós temos, porém, uma projeção de subida, de um possível rompimento aqui desse nível, devido ao bull market, ao BTC ter rompido seu topo histórico, atingindo novas máximas, e também com a dominância do BTC caindo, temos aqui um fluxo de dinheiro entrando nas altcoins, e a Lunk está se comportando entre outras moedas numa mesma perspectiva, tá bom? Então, o que acontece? Vamos lá. Todo esse movimento aqui forma uma figura gráfica conhecida como retângulo. Aqui é um desenho gráfico de retângulo, né? Esse retângulo, ele corresponde a uma acumulação no semanal gigantesca.
a energia dos compradores e vendedores está acumulada aqui nesse impulso. Normalmente o retângulo ele é uma continuação, é um padrão de continuação de tendência. Então, por exemplo, se a gente tinha uma queda e ele continua, a queda prossegue. Se temos uma subida e continua tendo um retângulo, vai se subir. Não temos dados gráficos anteriores, porém a gente tem como se fosse um nascimento de uma moeda. Temos que pensar assim: a Terra Luna Classic renasceu, né? Após o colapso foi criado essa divisão das moedas da Luna e da Lunk. Então aqui é como se fosse um nascimento. E temos o bull market já estando acontecendo juntamente. Então o que a gente tem que ter em mente? Temos que ter em mente que esse padrão aqui ele deve se comportar para alta. E como que a gente mede a projeção de um retângulo? É calculando fundo e topo, e no rompimento a gente coloca, tem que se romper aqui, né, esse nível, o nível do retângulo. Então um alvo agora para Lunk, vou mudar essa cor aqui para branco, um alvo para Lunk dessa altura, do retângulo que nós projetamos, vai estar nesse nível aqui, ó. Vamos aqui digitar 0,001117. Temos esse nível aqui com base na altura de toda a acumulação do ciclo de baixa. Projetamos um rompimento. Nesse rompimento aqui vai o topo histórico não segura e ele atinge esse nível. Pessoal, um fator psicológico muito forte que nós temos que apresentar nessa análise é que se eu tenho um ponto aqui, né, vamos aqui pegar uma seta, né, para indicar, temos aqui esse ponto, esse outro ponto e esse outro ponto aqui, né, temos 3 pontos muito fortes na Lunk aqui. Então eu digo para vocês que muito possivelmente esse nível de, vamos digitar, qual que é? 2 casas de 0,25 aproximadamente. Vou colocar aqui 25,42. 25,42, né? Isso, 42. Esse nível que de preço, a Lunk vai ter, entre aspas, mais dificuldade para poder atingi-lo, né, do que o próprio topo histórico, que contém apenas um, tá? Então a gente tem esse cenário. A Lunk ela pode ter uma certa resistência aqui, que eu acredito que dependendo das notícias, do volume, do interesse dos investidores, vai sim ultrapassar. Porém esse ponto ele é muito mais forte, esse ponto de resistência, né, das 3 casas de 0, 25, 42, do que propriamente o topo histórico. O topo histórico não vai ter tanta força assim. E quando se romper, né, com base na altura do triângulo, a gente vai ter grandes chances de atingir esse nível de 3 casas de 0, 11, 17. Lembrando que trata-se de uma probabilidade, ok? Eu quero mostrar para vocês também, eu vou tirar aqui para não estar poluindo muito o gráfico, tá? Muitas informações às vezes poluem o gráfico, mas depois vocês tiram um print da tela, tá? E vocês guardam aí, tá? Vamos ter aqui um cenário de uma cunha. Igualmente, a gente precisava de ter mais dados gráficos, mas vamos aqui considerar que esse cenário trata-se de um cenário altista. Aqui é a chamada e conhecida como cunha de alta. A cunha de alta ela é um padrão gráfico no qual o mercado ele vai subindo, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma ferramenta para a gente... né? Vamos supor aqui o mercado vai subindo, né? Vai subindo. E chega nesse nível aqui, ou seja, tem uma tendência de alta e ele corrige em forma de cunha. Aí a gente tem o que? A acumulação de toda essa descida.
na qual não tem força para cair muito mais e nem para subir. Então existe uma concentração de energia na cunha. A cunha, e normalmente nos seus 50 a 70%, ela tem um rompimento que aconteceu aqui. Qual que é o rompimento da cunha? O rompimento da cunha é onde os pontos se cruzam. Então aqui até o topo, tá? Eu vou considerar um pouco abaixo do topo, porque tivemos um pavio, né? Vou alterar aqui a cor também. E colocamos no rompimento. Esse rompimento aconteceu, vou colocar aqui, porém ele não se desenvolveu. E temos um alvo muito semelhante ao alvo da própria projeção do triângulo. Do retângulo, perdão. Deixa eu só marcar aqui certinho. Isso. Que está casando aonde? Em duas casas de 0. 11,33, né? Temos dois cenários aqui muito parecidos, muito iguais, aonde a LUNC pode atingir, tá bom? São cenários conservadores, ideais para uma subida de bull market, ok? Então, graficamente falando, devido a essa análise da cunha e também, né, do padrão gráfico do retângulo, considerando uma tendência de alta, ainda assim mantemos esse padrão conservador de duas casas de 0, 11,33 ou duas casas de 0, 11,17, tá bom? Vamos aqui manter esse nível aqui, tá aproximado. E vamos aqui também fazer uma análise agora da questão do tempo, né? Da questão do tempo, que ela é muito importante. Para isso, vamos colocar aqui no mensal, tá bom? Eu vou tirar aqui essas informações para não poluir o gráfico e vocês poderem, deixa eu ver, e vocês poderem ver aqui com mais calma, visualizar melhor, tá? Vamos lá. Deixar só essas setas aqui. No gráfico mensal da LUNC, a gente tem que entender o seguinte também. A LUNC, ela tem um tempo conforme o tempo aproximado do Bitcoin. Não necessariamente vai se seguir, mas muito possivelmente vai estar dentro dessa sequência de 10 barras mensais de alta. Esse é o tempo no mensal que a LUNC tem. Vamos aqui voltar para o semanal, tá? E vamos acompanhar isso daqui. Esses candles representam aqui já o segundo mês, né? Aqui temos o encerramento do primeiro mês e aqui do segundo. Então, a LUNC tem aproximadamente, tá? Até antes de setembro. Eu acredito que nesse meio de tempo aqui, de março, de fevereiro para março, até abril, junho, ela já tenha feito tudo o que é para ela ser feita mesmo, tá? Em matéria de injeção de capital, de subida. Acompanhe mais ou menos esse período do meio aqui, tá? Depois o que a gente tem? Término da onda 5 do Bitcoin, aonde a onda 5, algumas moedas podem subir, outras começam a derreter, porque vão se concentrar muito o poder dos compradores no Bitcoin em si. Lembrando que as alts, elas sobem mais na onda 2 e na onda 5, tá? Vamos aqui fazer a projeção do Bitcoin. Então, um exemplo, né? Aqui já é o Bitcoin. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Então, as moedas, tá? Aqui é só um exemplo, tá bom, pessoal? Só um exemplo mesmo. Não que todas seguem esse ciclo, né? Mas na subida do Bitcoin da onda 1, dominância das altcoins cai, porque a do Bitcoin sobe. Nós não sabemos se a onda 1 do Bitcoin terminou, mas na onda 2, onde o Bitcoin começa a perder dominância mesmo, as altcoins começam a ganhar fôlego aqui, ó. Aqui a gente pode ter uma subida entre agora em dezembro até fevereiro da LUNC aproximadamente. Isso aqui eu estou colocando por cima, tem que ser mais bem calculado. Não sabemos exatamente se a onda 1 do Bitcoin já foi encerrada, tá bom?
A onda 3 do Bitcoin, ele vai subir e atingir níveis ainda muito mais altos. Então as altcoins, elas vão subir um pouco mais singelas. Elas vão subir sim, mas um pouco mais vagarosas. Aqui também a Lunk pode ter uma certa subida, tá? Mas vai ser a maior distribuição do capital. Vai ser no Bitcoin e pouco nas altcoins, tá? Na onda 4, a gente tem uma consolidação do Bitcoin, onde ele começa a fazer um movimento assim, ó. Vou colocar uma outra extensão aqui. Né? Ele vai corrigir aqui em um certo padrão, né? Aonde a gente tem o quê? A gente tem essa subdivisão aqui das ondas de correção do Bitcoin. Então vai ter uma distribuição muito grande também aqui nas altcoins, tá? A Lunk pode se beneficiar nesse período aqui, certo? E por último a gente tem a onda 5 do BTC. Essa onda pode ser truncada igual a onda 3, pode ser uma onda normal igual uma onda pequena igual a onda 1, tá? Essa onda 5 pode ser igual a 1. Ou pode ser do mesmo tamanho da 3, ou também pode ser estendida, muito maior do que a 3. Vamos acompanhar, tá? Só o tempo dirá. Mas esse é o tempo máximo aqui que o Bitcoin, na análise de ciclo de 10 candles, ele tem para atingir até setembro do ano que vem. E aqui também a Lunk pode subir muito pouco. Ela vai subir muito mais aqui ou no início dessa onda 2, perfeito? Então se atentem ao tempo também. Eu particularmente, meus queridos, acredito que a Lunk tem um potencial para subir muito além disso aqui, ó. Tá? Vou até reduzir aqui o gráfico. Eu acredito que a Lunk ela pode subir e atingir novas máximas, né? Projeções muito mais altas do que a gente traçou, tá? Entretanto, vamos primeiramente vencer esse nível aqui, 3 casas de 0,25 aproximadamente, o topo histórico, e aí sim, vamos acompanhar para ver novas máximas que esse ativo pode atingir.